Bom dia, gente. Tudo bem? Tô esperando aqui Lore entrar para convidá-la. Tomar uma água. Nós vamos falar um pouco hoje, gente, sobre nossos trabalhos. Eu trabalho com acupuntura, também venho desenvolvendo um trabalho em saúde mental, né? Já tem, deixa eu ver quanto tempo tem. Tem 1 ano e meio, quase 2 anos. E Lore trabalha com fisioterapia integrativa, já tem um bom tempo. Ela também é massoterapeuta. E a gente atende muitas pessoas que vêm vivendo de uma maneira, vamos dizer, uma maneira insalubre nos últimos anos. E aí culmina com adoecimento, né? Então, as pessoas geralmente me procuram quando elas já procuraram todos os outros especialistas. Na verdade, eu falo que a acupuntura deveria ser a primeira coisa a pessoa procurar. Mas, geralmente, ela procura outras coisas antes, que são, às vezes, mais fáceis de acesso, às vezes um remédio. Não sou contra remédio, viu, gente? Eu sou super a favor de remédio. Acho que a medicina avançou dessa forma e a gente tem que usufruir, sim. Mas eu acho que tem coisas que a gente precisa fazer que às vezes são mais difíceis do que só tomar um remédio. E que por isso a gente não faz às vezes, sabe? Por exemplo, uma atividade física. E quando eu tô falando isso, eu me incluo também. Porque eu também tenho as mesmas dificuldades do que a maioria das pessoas. Deixa eu só enviar aqui pra Laura. Então, essa é uma dificuldade do ser humano, né? Tem pessoas que nasceram com aquele DNA, que eu falo que é o DNA de academia, de rato de academia, que não tem dificuldade nenhuma de fazer academia com frequência. Meu esposo mesmo é desses. Ele vai, esteja fazendo chuva ou esteja fazendo sol. E ele não perde o foco, sabe? Mas a maioria de nós sempre arruma uma desculpa para colocar ali no horário. Então, eu acho que o importante é tentar conciliar as coisas que são possíveis com a realidade. Porque se a gente colocar uma meta muito difícil, a gente não vai cumprir, né? Então, aí vai ficar impossível mesmo. Lore não entrou ainda. Será que está acontecendo? Deixa eu mandar o convite para ela de novo aqui. Estranho. Mas é isso que a gente vai conversar. Então, eu trabalho com acupuntura já tem quase 15 anos. Não, na verdade tem quase 14 anos. E eu me formei há quase 15 anos. Então, logo que eu me formei, eu entrei na residência de acupuntura. Oi, Lore. Pode pedir para adicionar aí na câmerazinha embaixo, que aí você entra. O som tá baixo? Deixa eu aumentar aqui. Ah, tava baixo mesmo. Será que melhorou? Pode pedir para ser adicionada, Lore. Ai, que bom. Então, você tem que pedir para ser adicionada na câmerazinha aí. Aí. Bom dia, Bom dia, tudo bem? tudo bem você? Tudo ótimo, graças a Deus. Eu comecei. Sempre uma correria, mas dá certo no final, né? Hã? Sempre uma correria, mas dá certo no final. Vamos fazer esse bate-papo aqui rapidinho para a gente conversar um pouco sobre as coisas que a gente trabalha e as coisas que a gente busca, às vezes, para a gente, que às vezes a gente aplica nos nossos pacientes também, né?
com ferramenta de cura, de controle, de qualidade, né? Então, eu falei com o pessoal aqui antes de você chegar que nossos trabalhos, eles Tô, visam... o áudio, Cortou? tô. Teve interferência, acho que você deve ter recebido uma ligação aí para mim cortou. Ah, tá. E agora? Agora eu tô te ouvindo, mas porém a frase não veio para mim completa, entendeu? O que você estava falando. Eu estava falando com o pessoal aqui antes de você entrar que a gente trabalha com qualidade de vida e que muitas vezes a pessoa deixa para procurar a gente como último recurso, Sim, porque mas na às vezes, emergência, né? porque às vezes tem outras coisas mais fáceis de fazer e que são buscadas primeiro, mas que na verdade o nosso trabalho deveria ser antes desses, né? Na verdade, prevenção, né? A prevenção, ela tem que existir. E não só a correção, somente a correção, e sim a prevenção, a promoção da saúde, que é o que eu falo que eu trabalho. Eu trabalho, lógico que dá para atender emergência, mas por que que não vem antes, né? Por que não ser a participação da massoterapia, da fisioterapia na prevenção e não no controle, só no controle, só no combate, entendeu? Uhum. Aquela patologia. Não, vamos trabalhar com prevenção. E para isso é mudar o hábito, né? É uma mudança de mente, né? Mudança de hábito, QV, né? Qualidade de vida. Então a gente vai buscar trabalhar diretamente com hábitos mesmo. Atividade física, o não sedentarismo. Só que assim, as pessoas sempre querem começar a atividade física na segunda-feira, não é? Uhum. Ah, quero começar a dieta na segunda-feira. Mas por que não numa terça, numa quinta, num sábado? O interessante não é o começar para fazer muito, é o simples, né? O simples bem feito. Principalmente assim, quando se fala de dieta, de nutrição, de atividade física. Por que não fazer 2 dias por exemplo, uma atividade que você gosta, um futebol, né? Porque a atividade que eu, Lorena, gosto é diferente da atividade que Maria Fernanda gosta. Igual Uhum. você gosta muito do Pilates, eu já prefiro a minha aula de dança, entendeu? Então, assim, quantas vezes que dá para você colocar o Pilates e quantas vezes dá para eu colocar a minha aula de dança? Ah, só a aula de dança talvez não vai me dar o fortalecimento que eu preciso. Então, vamos encaixar mais uma fonte de prazer ou um hobby, além ou então vamos encaixar 2 dias de musculação e 3 dias de hobby, que isso você vai estar trabalhando também o físico e o mental, né, da pessoa. Que é o que eu Sim. tenho feito com meus pacientes. Eu estava falando aqui, antes de você entrar, que você já trabalha com a massoterapia há muitos anos, né? Fala com a gente, assim, se apresenta um pouco para a gente, porque às vezes o pessoal não te conhece. Meu nome é Lorena, atualmente eu gosto que me chama de Lore, né? Então, assim, eu comecei em 2009 com um curso básico de massagem e aí eu fui, ao longo dos anos, estudando. Aí eu acabei passando na faculdade, fiz segurança do trabalho, fiz técnica nas clínicas, mas não exerci, continuava trabalhando com massagem. Aí eu falei assim, um belo dia, eu falei assim, não, já tinha uns 4 anos que eu já tinha formado nessas duas áreas e já estava com as massagens. Eu quero continuar trabalhando com o bem-estar das pessoas, mas eu quero ser mais cientista, assim, saber o que eu estou fazendo. Aí eu peguei e resolvi fazer fisioterapia. Aí eu formei em 2021, mas também não saí fora da massoterapia, né? Atualmente eu sou professora no estado do curso técnico de massoterapia. E tem sido muito rico ser professor, porque ao ser professora, eu aprendo mais ainda, né? Para poder entregar para os alunos né, uma aula de qualidade, eu acabo aprendendo também como ensinar, até porque eu tenho alunos PCDs, né, que tem baixa visão, tem aluno que é totalmente cego, então, assim, a forma que eu tenho que levar a massoterapia para eles é diferente
de uma pessoa que enxerga, né? Uhum. Então, assim, a massoterapia está na minha vida de uma forma bem relevante, assim. Hoje eu não sei o que seria minha vida sem a terapia manual. Me salvou da depressão, inclusive. Meu trabalho me salva da depressão, porque eu estudo, eu quero ver a pessoa bem, e acaba que aí, com isso, eu extrapolo e saio de mim e acabo ficando bem, né, por estar fazendo bem. Então, o meu trabalho me trouxe qualidade de vida também. Uhum. Olha, e também se você começou com a massoterapia e adentrou a fisioterapia, e hoje já tem outros cursos, né, dentro da fisioterapia integrativa, né? Porque você trabalha com a questão das fáscias, com a questão do uso das tinturas, né? A fitoterapia também não tem como, assim, sair fora dessa área das plantas, porque a medicina tradicional usa muito remédio alopático, né? Muita química. E a química é totalmente diferente das plantas. As plantas, elas têm um ciclo de vida, ela é plantada, ela tem um ciclo, ela carrega toda uma bagagem ali, além da parte da substância, entendeu? Então, assim, todo mundo que toma um extrato ou uma tintura fala do resultado, é muito instantâneo. Assim, com 2 dias a pessoa está bem, com 2 dias, um dia a pessoa expeliu pedra no rim. Então, assim, é muita coisinha boa. Fora que desincha, né, que libera substâncias prazerosas para a pessoa, né, quando é um remédio, por exemplo, para ansiedade. Então, assim, aí já veio gente me perguntar, você tem para libido? Eu falo, tem. Mas você tem mais outros? Eu falo, peraí, calma. Porque a fitoterapia, ela é um remédio. Então, não posso também transcrever, passar para a pessoa a torta e a direita. A gente tem que ter a dosagem certa, né? É uma coisa que é conversada também. Tem que ser conversada com o médico ou com o especialista em fitoterapia. Não pode ser também, vou só tomar. Não. É um remédio, né? É uma substância. Todo remédio tem uma dosagem. Mas é fantástico, assim, casar a terapia manual com a fitoterapia e com a aromaterapia. É maravilhoso. Sim. E você também trabalha com a questão das massagens relaxantes, né? Porque eu falo assim, às vezes a pessoa deixa para procurar a gente no final da linha. Então ela já chega aqui estressada, com dores, sem dormir direito, bruxismo, dor na coluna. Eu mesma já fui paciente sua quando eu estava com bruxismo, que eu estava muito estressada, correndo muito. E a gente fez, né, várias sessões de fisioterapia junto com a massagem relaxante. E foi, assim, para mim, transformador. Realmente, depois daquelas crises, eu nunca mais tive o bruxismo de novo atacado, sabe? Eu faço uso da placa, acompanho com o dentista também. Mas o que me fez aliviar as dores mesmo foram as fisioterapias, né, que eu fiz. É porque o bruxismo, ele não é só um estresse mecânico, né? Mecânico, que a gente está falando de físico, eu estou só mordendo. Ele vem de uma emoção. Qual é a emoção que a gente vê que está ali no subconsciente, associada ao bruxismo? Eu quero triturar uma situação. Eu quero, ou então só a rangedura, né? Eu estou rangendo, eu estou com raiva, né? Eu estou apegada com a situação e eu quero triturar. Aí, à noite, quando você dorme, ou mesmo quando você passa uma raiva, você vai lá e eu mesmo, meu bruxismo é só na raiva, né? Eu sinto que fica tudo travado aqui, toda a região da mandíbula, do maxilar fica toda travada. E eu já conheço pacientes que é na hora que dorme. Então, assim, não tem como eu tratar só a parte física sem conversar com a pessoa que, vamos aliviar mais, vamos relaxar, vamos deixar essa situação para lá, faz uma mentalização, faz uma meditação sobre aquilo que a pessoa está passando, porque eu quero tratar a causa, não o sintoma. Se eu tratar só o sintoma, eu vou lá, libera a musculatura, ela vai passar raiva de novo, ela vai contrair de novo essa musculatura. E vai desgastando, porque é uma das. O músculo masseter é o mais forte.
E aí junta com uma articulação que ela é praticamente assim, um encaixe só, né? A ATM ela é um encaixe. Uhum. E aí pensa assim, gastar o disco aqui, que tem aqui. Então a pessoa vai sentir muita dor. Então é importante ser fisioterapeuta, ser médico, mas olhar para a causa e não para o sintoma. Essa medicina tradicional de sintoma não estava tendo bons resultados, né? Estava tendo resultados pequenos. E com a nossa medicina, que é de qualidade de vida, de buscar o dia a dia hábitos saudáveis e buscar olhar para dentro, tem garantido muito mais qualidade de vida e mais resultado para os pacientes. E é resultado rápido, entendeu? Questão de dias. Às vezes o paciente já sai de lá bom. Aí eu sempre deixo para perguntar 2 dias depois, né? Porque passa o grau de inflamação. Mas o paciente já sai bom. Tem uma mês que eu trato que ela tem bruxismo, ela tem nevralgia do trigêmeo e ela tem fibromialgia. Tem 3 patologias que deixam a pessoa bem cansada. E ela consegue sair bem de uma sessão. Só que quando ela vai lá, já pede para tratar tudo. Ah, tá. E ela ainda tem acho que endometriose. Eu não me recordo bem. Ela tem uma coisinha assim. Tudo no mesmo paciente que tem todas essas patologias. E quando ela vai lá, ela sai de lá bem. Entendeu? E quando às vezes ela vai o médico dá uma somatória de remédio para ela e ela toma e não fica bem. E quando ela vai na terapia manual com mentalização, eu fico 2 horas ali com ela sai bem melhor e fica bem durante um tempo, entendeu? Então, com ela, eu procuro sempre falar com ela, não tem jeito, você vai vir aqui, mas você precisa fazer a tarefa de casa, né? O hábito, tanto que também ela tem muitas alergias, eu falo, assim, vários pacientes, né? Que têm patologias psicossomáticas, tem que ter também uma alimentação mais voltada para anti-inflamatória. A não ingestão de glúten, a lactose, né? Porque não só a lactose, o leite em si, porque o leite tem caseína. E caseína é uma proteína inflamatória. Não é para todo mundo, mas para a pessoa que já tem uma doença reumática, uma doença assim, associada à psicossomática, uma ansiedade, ela vai piorar. Até o grau de autismo piora com o leite. Então, assim, quanto mais a gente estuda, mais a gente vai vendo o quanto a alimentação, os hábitos saudáveis influenciam na genética também, né? Porque às vezes a pessoa já tem aquela sentença, que vai ter diabetes, vai ter hipertensão, nem sei. O importante é a pessoa preocupar com a epigenética, com que ela pode mudar nos processos, nos hábitos dela, hábitos saudáveis. Né? Não tem que ser também uma meta que eu só vou comer folha. Não. Mas tem que comer folha, comer coisas que não são tão saudáveis, assim, gordura de vez em quando, para saciar, né, o nosso paladar, mas tem que ter um equilíbrio. É a busca pelo equilíbrio, né? A dosagem. Sim. Essa questão da epigenética é tão importante porque, assim, quando eles descobriram o projeto Genoma, descobriu, né, a codificação do DNA, eles achavam que eles iam descobrir a cura de todas as doenças, que era só ter alteração genética. E eles descobriram que não. Na verdade, a pessoa tem genes, mas que, de repente, o ambiente e as emoções fazem com que os genes sejam ativados ou desativados. Então, às vezes a pessoa tem um gene para o diabetes, igual você falou, mas ela faz atividade física regular, não ingere tanto açúcar, então ela não vai desenvolver. Já tem outras que desenvolvem pelos hábitos de vida mesmo sem ter um gene, né? Então, adquire um diabetes, sendo que na família não tem. E outra coisa, qual é a relação social, né? Que eu escutei uns vídeos ontem, que a gente estava até discutindo sobre, e a relação social da pessoa dentro de casa com a família é tóxica? Tem uma família tóxica? Você relaciona, seus amigos são tóxicos? Uhum. É até chato ficar falando, né, de questão de tóxico, mas é verdade. Como que você vai ficar num ambiente que as pessoas só fofocam? Ou só denigrem mais do outro?
ou só fala de doença, você vai ser um pouco daquilo também, né? Vai aumentar sua tristeza, sua melancolia. Então, você tem que fazer parte daquilo que edifica, né? Se você quer ter mais saúde, porque a dor, o problema vai sempre existir, vai ter complicações aqui, né? Na nossa existência. Mas a gente tem que procurar o ambiente que é saudável, que tem menos prejuízo, né? Para a sua mente. Principalmente na questão de o que você escuta, o que você fala, o que as pessoas que você mais convive fala. E afastar mesmo, se for muito tóxico para você. Que isso aí vai mandar bem para o seu tratamento ser eficaz, você poder se curar. Porque não adianta nada você, por exemplo, seca aqui o chão e depois abre a torneira ali na frente, entendeu? É a mesma coisa, vai inundar. Né? Vai inundar a casa. Se deixar o cano furado. Então, assim, para você realmente ter um padrão de tratamento bom, principalmente para essas pessoas que têm doenças psicossomáticas, né? Uma fibromialgia, alguma coisa. A pessoa que tem fibromialgia mesmo, ela precisa cuidar dela, né? É o que ela mais precisa é cuidar dela, porque ela cuida muito do outro. Então, assim, ela tem que falar não. Ela tem que aprender a falar não. Aí eu vou tratar a fibromialgia só com pega-balina? Não. Ela vai fazer uma acupuntura com a doutora Maria Fernanda, ela vai fazer uma massoterapia de pedra quente, de acolhimento, de mentalizações, e ela vai procurar mudar o hábito. Porque se não procurar, ela vai voltar a ter crise de novo. Vai amenizando a crise conforme a pessoa vai mudando o hábito. Porque é mental. Até hoje não sabe qual que é a origem, né, assim, da dor da fibromialgia. Ainda está em pesquisa. É bem... E estão surgindo outras doenças, né, da mente. Muitas outras. Você pode falar, né? Até das novas aí, que eu nem sei. Eu cuido muito da parte Casos de depressão e ansiedade têm aumentado muito, né? E às vezes vem com manifestações psicossomáticas mesmo, né? Então, às vezes vem sobre a forma de dor, às vezes a pessoa está sem conseguir respirar direito, ou acha que vai ter um ataque cardíaco e de repente nem é um problema na mente mesmo, né? Que está gerando sintomas no corpo, né? Sim, o subconsciente a gente tem pouco acesso a ele. Então, o segredo geralmente, de entender que é do subconsciente. E aí, buscar também psicoterapia, né? Além da associada à terapia manual, à acupuntura, e buscar entender o porquê que o subconsciente está dando essa resposta protetora. Só que não está protegendo, né? O subconsciente, ele quer proteger. Só que a resposta protetora dele não está sendo benéfica. Igual uma pessoa que falava e para de falar, é benéfico para a pessoa ficar muda? Não é. É benéfico para a pessoa ter essa resposta das células delas autocombatente, né? Numa doença autoimune? Não é. Mas aí a pessoa precisa de procurar a mudança do hábito para justamente favorecer. Igual eu estava com um paciente mesmo que ela teve um câncer de pulmão e eu fui procurar fazer uma mentalização com ela. Ela não consegue enxergar uma bola rosa. Se eu pedir ela para enxergar uma bola rosa, para poder entrar na mente dela, ela não consegue. Ou seja, então o corpo dela está fácil de produzir outras patologias, porque a mente dela não consegue ter controle nem para enxergar uma bola rosa. Você está entendendo? Tanto que é profundo isso. Então, assim, sempre quando a gente vai num yoga, num momento assim, que é de tratamento, sempre vai pedir para você imaginar. Se a pessoa não consegue nem imaginar o quão grave é para ela criar uma doença. Porque a gente é parte do que a gente pensa, né? A maioria das nossas emoções, elas são tão profundas que ela vai virar uma doença. E você vai, talvez, viver daquilo e falar aquilo. Você fala o que o coração está cheio. E seu corpo vai expulsar, né? Querer expulsar, ou na forma de uma alergia, ou num câncer,
O câncer também, para mim, é o grau mais avançado, assim, da doença, né? Do adoecimento. De emoções guardadas, né? Tem um livro mesmo que eu já li uma vez, que alguém me recomendou, não lembro, que chama Tira essa mágoa do peito, que é sobre o câncer de mama. E aí eles falam que essas pessoas que têm câncer de mama, elas guardam muitas mágoas, que são pessoas que guardam o ressentimento mesmo. Então, que Mulheres traídas. As que eu conversei, a maioria foi traição, foi a não aceitação, né, de alguma coisa com relação com o masculino. A elas relatam que tem. As pessoas que teve câncer, que eu já conversei, a maioria tem essa relação, né, com a mágoa mesmo. Sim. O útero também tem muita relação com mágoa, né? Problemas assim, tem. Então, assim, cada órgão seu esconde, né? Uma coisa que também a reflexologia me ajuda muito nessa parte de reconhecer se o órgão tá sofrendo agressão, tá precisando de estímulo, sabe? A reflexologia eu consigo sentir também. Não é assim, um diagnóstico concreto, mas dá para poder perceber que o corpo está precisando de ajuda, né? E o corpo, ele não fala, não, ele grita mesmo, ele berra, né? Ou, até às vezes a pessoa está com uma ansiedade tão severa, eu mesmo tinha uma ansiedade tão severa que eu vomitava, né? O meu corpo produzia vontade de vomitar, de expulsar aquilo. E eu atualmente procuro fazer atividades voltadas para arte, né? Para dança, para justamente exacerbar o que eu tenho de melhor e não o que eu tenho dificuldade, que é, no caso, a ansiedade, ela me priva de comer, de alimentar melhor. Então, eu prefiro não ter enjoo. Aí, por isso, eu busco, além do remédio, da medicação, né, que eu tomo com você, eu procuro fazer atividades para justamente não colocar mais um medicamento em cima. E para ter qualidade de vida. como é que tem sido para você essa experiência da arte terapia que você tem realizado já tem uns meses? A arte terapia tem sido fantástica, porque eu sempre senti que eu tinha vontade, quando eu falava, eu não tenho paciência. Então, assim, a abordagem da professora, da Tereza Cristina, é muito legal, porque ela não vai lá só para você customizar uma peça ou pintar um quadro. Não, sempre a gente começa reverenciando a terra, né? Procura fazer uma musicalização, sentir, estar presente ali. Que isso também é muito importante nas terapias, né? Estar presente no aqui e no agora. Porque não adiantava nada, igual eu fui tentar fazer um crochê e tricô, não consegui. Não tinha paciência, então ela falou assim, não, por enquanto você vai precisar do abstrato, porque é o que você relaxa. Eu vejo que seu ombro fica mais leve, então a gente, na arte terapia, a gente não foca só no aprender a pintar, fazer algo. A gente foca no que relaxa, no que vai trazer benefício para a mente da pessoa. Então, eu consegui já pintar uma calça, consegui pintar um quadro, vi os trabalhos dos outros colegas, porque lá também a gente não focou a gente não está focando na Casa Luz numa faixa etária só. Todo mundo pode fazer, né? Desde uma criança até um idoso. Então, tem dia que tem criancinha pequena, tem dia que tem só adultos, tem dia que tem a mocidade e a maioridade. Então, é muito importante, porque cada um, às vezes, você vai aprender com o outro, né? O outro, às vezes, tem mais destreza de fazer do que você. Aí ela acaba te ensinando também, né? Um aluno ensina para o outro. Então, a arte terapia também, eu acredito que tem um potencial muito grande de ajudar no trabalho das doenças, né, psicossomáticas. Além da dança, né? A dança também me salvou. Mas a dança... outra coisa que eu faço é o trekking. Só que o trekking, Maria Fernanda mesmo gosta de trekking? Não gosta. Mas gosta de ir lá no Sagarana, né? Então, eu já prefiro ir na trilha. Montanha.
na terra, pedra, pedreira, lama, barro, e por aí vai. Mas precisa necessariamente ter a lama e o barro para Maria Fernanda? Não precisa. A Maria Fernanda ela fica satisfeita aí no Sagarana, aí no Sapucaia, dar uma voltinha lá. Eu não, eu já tenho que ser uma coisa mais aventura mesmo, né? E eu falo isso para meus pacientes, não precisa de ser. A pessoa só fala assim, só vou entrar na aula quando eu comprar tal coisa. Não, gente, vai, só vai. Não vai deixar de fazer sua dança, não vai deixar de fazer seu yoga, seu jogar bola. Eu só falo assim, se você não vai ser atleta do futebol, vai só na pelada. Não vai inventar de estragar, né, o corpo. Para poder ter uma lesão que vai te atrapalhar na sua vida. Mas vai jogar bola, vai andar de bicicleta, vai. Tantas coisas, luta, né? Tem a luta também, que é muito boa. Crossfit. O que tá na moda agora, o beach tênis, né? Corrida, que tá super na moda também, né? Corrida também é bom. Eu não gosto. É bom para os pacientes, mas eu vou deixar de falar. Eu não gosto de correr, não. Sim. Mas se é uma área que você se sente bem e que tá fazendo bem, tá liberando serotonina para você, só vai, né? Que o importante é isso, descobrir o seu propósito e o seu hobby, né? As pessoas, às vezes, tá doente porque não tem propósito também. Sabe para onde ir. Então, quando você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Aí fica nadando, morrendo na beira da praia. Então, é importante, às vezes, colocar o paciente para refletir também, né? Eu não sou psicóloga, mas se eu posso falar isso, vai ajudar, lógico que eu vou falar, né? Sim. Então, a gente tem que ser canal de cura para as pessoas. Eu não vou curar ninguém, mas eu posso ser canal, né? A porta de entrada ou um pedaço do caminho, né? Sim. Facilitador, né? Daquela mudança. Porque... Nossa, teve uma paciente minha mesmo que ela estava fazendo... Não conseguia terminar a faculdade. E ela muito ansiosa, muito estresse, muita dor no ombro, muita dor por estresse e a frustração de não conseguir terminar essa faculdade. Ela estava com fobia da faculdade que ela estava frequentando, que era uma faculdade pública. Peguei e falei para ela, você não tem interesse de terminar essa faculdade em uma instituição privada? Que aí você vai fazer rápido, você faz errado. Ela, mas minha mãe vai reclamar e tal. Eu falei, mas quem vai cursar? A vida é de quem? A consequência é de quem? Não me postou uma foto formada com cabelo e tá bem e porque talvez ela não vai seguir esse caminho desse curso. Mas ela precisava de terminar, entendeu? Porque ela trabalhava no estágio nessa área. Então, para continuar no emprego, ela precisava do título. E estava lá encaixada. Já havia... Acho que ela já era para ela ter formado... Tinha mais de um ano e não conseguia terminar, sabe? E ficava naquele ciclo vicioso de... Parecendo procrastinação, mas era porque ela estava com fobia, realmente. Mas eu meio que limpei os óculos para ela, né? Facilitou, não é? E é tão gratificante ver a pessoa formada, ou a pessoa trabalhando no que ela nem sabia que ela podia produzir. Então, acontece isso muito, muito, muito na minha marca, né? De poder informar para a pessoa que estou ali tratando, a gente descobre que a pessoa tem um dom que a gente não sabia, ou que a pessoa está frustrada. Que ela está com aquela doença, que ela está frustrada, ela está cansada. Uma mãe, por exemplo, uma mãe de primeira viagem, ela está exausta. Ela deita na maca e pode receber uma massagem ali, aquilo ali já melhora, né, o ritmo para ela conseguir continuar com a criança. Porque também tem muita depressão pós-parto, né? E às vezes ninguém olha para a mãe dessa forma, acha que tem que dar conta.
E não tem que dar conta. A gente precisa de aprender o melhor caminho, né? Melhor caminho para poder viver bem. Imagina ter que ficar a vida toda, 40 anos trabalhando uma coisa que você não quer, vai viver doente, né? Vai viver importado, de atestado. E não precisa Uhum. de atestado. Dá para viver melhor, com simples, com hábitos saudáveis no dia a dia. Pensar em novas possibilidades, né? Sim. E viver o aqui e o agora, porque não adianta nada, eu tô aqui na live com você e pensando lá na morte da princesa. Eu quero estar aqui com Maria Fernanda, eu estou falando sobre coisas agradáveis. Uhum. Devaneia demais no momento que ela tem que estar focada, gera doença também. Gera insônia, né? Que a pessoa quer estar no controle. Insônia tem muito a ver com isso, com controle. Por que você não dorme? Você está controlando, né? Querendo estar no controle, sendo que o corpo, ele precisa de repouso. Uhum. Uma coisa que eu ia falar, assim, que vai muito com o que a gente faz, é que a medicina do estilo de vida, né? Que surgiu essa área dentro da medicina, até tem cursos, formações, pós-graduações, surgiu há Sim, não sei exatamente quanto tempo, e ela fala justamente essas coisas que a gente está falando aqui sobre a qualidade de vida. Que, na verdade, isso é preventivo de várias outras doenças, como demências, hipertensão, diabetes, as doenças que mais acometem, obesidade, tem a ver com essa questão da qualidade de vida. E o bem-estar físico é muito importante, mas o mental e o espiritual também. Porque tem muitas pessoas, os profissionais, que focam nessa questão do bem-estar físico, de que tem que fazer atividade física, que tem mesmo, mas tem que fazer de uma forma que seja leve para você, que seja agradável, porque senão você não vai conseguir aderir àquilo, né? É igual você falou, eu, por exemplo, tentei voltar para academia esse ano. Não consegui. Então eu já entendi que eu vou ter que manter minhas caminhadas no parque, que é o que eu consigo fazer, que me faz bem, que me nutre, que me abastece e que vai ao mesmo tempo me ajudar com relação a. é de fazer no ritmo, né? Porque se talvez você coloca musculação, aí você falha. Eu também não consegui ainda aderir à musculação. Eu estou fazendo dança, faço trekking de vez em quando e faço terapia. Mas eu preciso da musculação, porque eu estou enfraquecida, a musculatura das pernas. Mas eu ainda não consegui pegar um ritmo de musculação. E é assim para todo mundo. Mas só que a pessoa tem que entender que não tem que ser uma obrigação. Tem que ser um hábito saudável, né? Um hábito que você consiga manter o ritmo, né? Uma rotina. Uhum. As pessoas evangélicas gostam do devocional, mesma coisa. Tem o seu devocional pro mental, né? Para trabalhar a mente. Sim, e esse aspecto espiritual, gente, às vezes as pessoas acham que é tipo assim, que você tem que ir na igreja todo dia ou que você tem que ter uma religião. E não significa isso. É um contato com a espiritualidade que às vezes você vai ter, por exemplo, fazendo uma prática de meditação. Às vezes você vai ter, quando você está arrumando sua casa, você vai ter um contato com algo maior, com uma sensação de bem-estar, de prazer e de entrega, né? Aquela sensação. Não significa religiosidade. A espiritualidade ela pode estar conectada, por exemplo, às vezes na hora que você está arrumando seu jardim, cuidando das plantas, você está ali em conexão com a natureza, né? Aquilo já é uma prática que pode ser considerada da espiritualidade, né? A prática da gratidão, né, na verdade. Eu agradeço por estar vivendo, por estar respirando. Aí eu começo a agradecer lavando as vasilhas e ali vai virando meu louvor, né? Se eu sou católico, evangélico, não interessa, qualquer religião, eu estou num momento de gratidão. E a gratidão, ela reverbera no nosso organismo de uma forma muito positiva, né? Sim. Ela nos ajuda a ser melhor, né? Melhor, ter mais empatia. E a gratidão, ela provoca um sentimento maravilhoso. Ela é o remédio da alma mesmo. Sim, e já tem até estudo científico mostrando a questão do poder da gratidão, né? Como ele movimenta o corpo, libera os neurotransmissores que dão alívio de dores e que tem
trazido também neurotransmissores com a sensação de bem-estar. Recentemente eu até montei, agora durante a quaresma, um grupo do Desafio da Gratidão para a gente postar durante essa quaresma toda, né? Sim. Cada dia alguma coisa pelo que você é grato. E tem essas cartinhas aqui que eu comprei também, que você tira. Todo dia eu tiro uma cartinha e a cartinha vem com algum ensinamento, vem com alguma orientação, sabe? De como fazer a prática. Porque é para nos lembrar, nos rememorar daquilo ali que faz bem. E que é como se fosse um medicamento, né? Porque o que acontece? Quando você... Eu acredito muito nisso, que a gratidão ela é um remédio, porque tem até aquela pesquisa que o moço fez com arroz, um japonês, que você coloca, joga ali os sentimentos impuros, coisas ruins, negativas, e logo ele apodrece. E o outro que você joga o que é bom não apodrece. E tem também os cristais da água, né? Que foram vistos no microscópio. Você pega essa água, você abençoa ela, e você pega a outra e joga só coisa ruim. E aí a água, o cristal da água, que você emanou sentimentos bons, ele fica totalmente brilhoso, límpido, e o outro já fica turvo. As fórmulas. Até a água, né? A água. Se até a água que você está tomando você agradece, isso já provoca, imagina as coisas da vida. Sim. Essa questão dessa experiência aí que eles fizeram com a água, eles mostram nas fotos a diferença da forma física, da forma molecular, a molécula da água é organizada de uma forma simétrica ou de uma forma assimétrica, né? Existe essa pesquisa já tem muito tempo mesmo. É bem interessante o quanto o sentimento, né, a emoção, gente, é normal sentir raiva, sentir tristeza, a gente vai sentir, tem que sentir, é normal do ser humano, só que a gente tem que tomar cuidado com o excesso, né, o excesso da melancolia, o excesso da raiva, né, eu posso machucar alguém, posso machucar um serzinho, um animal, né, por excesso da raiva. A raiva tem que existir, tem que sair para fora. Né? A gente tem que aprender a usar a raiva como forma de ação, porque a raiva não faz agir. Então, vamos usar a raiva para agir, por exemplo, para fazer um projeto que você... fulano de tal me fez muita raiva. Então, usa aquela raiva num projeto, né? Vai dar porrada no saco, mas não deixa reter a raiva para virar um câncer de intestino, né? Não vamos ficar armazenando a raiva, as mágoas. Aquele filme é bem interessante, aquele filme dos sentimentos, né? Como é que chama? Que tem a raiva, tem a... eu gosto daquele filme. Sim. É bem... É super interessante, porque assim, na medicina chinesa, a gente tem 5 principais órgãos, 5 vísceras ligadas aos órgãos, e temos também, cada órgão trabalha com uma emoção. Então, por exemplo, o coração, ele trabalha com ansiedade, quando ele está em abundância quando ele está, na verdade, em excesso de energia. Então, o rim trabalha com a relação com o medo. Então, quando os órgãos estão... a medicina chinesa fala sobre o livre fluxo de Qi, que é o fluxo de energia, que seria com a regulação, né, dos neurotransmissores, aí os órgãos funcionam em equilíbrio. Claro que todos os dias você vivencia algum estresse, um desafio, mas o que a medicina chinesa fala é que você pode sair do eixo, mas que você tem que voltar para o eixo o mais rápido possível. Tem que canalizar essa emoção de alguma forma, porque se fica persistindo, aí realmente ela vai gerar adoecimento, entendeu? Vai desgastar aquele órgão. Bloqueio ou a falta, né? Que é os extremos. Você pode bloquear o órgão ou a falta faz também. Tudo é excesso, né? A gente tem que sempre buscar o caminho do meio. E as emoções que a medicina chinesa mais fala que adoecem o nosso corpo, nós ocidentais, são a raiva e o medo.
A raiva Uhum. é relacionada com o fígado, e o fígado tem a ver com os hormônios e com os neurotransmissores, e o medo tem a ver com os rins. E aí, essas duas emoções em desequilíbrio, elas geram muitas doenças. Então, tem as doenças relacionadas à parte da lombalgia, que pode estar relacionada com os rins. Tem também a parte do desequilíbrio dos hormônios da tireoide, que pode ter a ver com o fígado. A pressão alta, que pode ter a ver tanto com o fígado quanto com o coração. O diabetes já tem relação maior com o baço, o pâncreas e o estômago, que tem a ver com aquela questão de pensamentos excessivos, né? Então, E a diabetes, no que eu estudo, é muita tristeza, né? A frustração. Aí a pessoa perde a doçura da vida, ela acaba contraindo a diabetes. E a criança que tem diabetes, ela pode estar absorvendo muita tristeza, né, dos pais. Porque a criança de até uns 7 anos, ela ainda não tem, assim, a independência de pensar, de escolher, né? Aí ela tá pegando ali um pouco do sentimento dos pais. Já o adulto, não. O adulto, ele mesmo ele tem a percepção, só que ele não tá feliz com aquilo, ele vai se frustrando. Aí o pâncreas não dá conta a insulina não dá conta de retirar o açúcar e acaba sendo a diabetes. o que o meu professor falava é que todo adoecimento, claro, existem Sim. dois tipos de adoecimento, fatores externos e com fatores internos. Então, um dos fatores internos são os que mais provocam doenças crônicas. Então, por exemplo, essa questão, né, do estresse relaciona com o fígado. Então, Uhum. vai persistir, vai estressando, estressando, estressando. Aí, quando o fígado já não aguenta mais controlar aquilo, começa a jogar para os outros órgãos. Aí vai para a vesícula, vai para o coração, vai para o baço pâncreas, vai para todos os outros órgãos, dentro desse canal de 5 órgãos, né? Dentro desse Ele é um desintoxicador, né? Ele quer tirar as toxinas. Aí quando ele não dá conta, tanto que quando ele não dá conta, ele faz o quê? Ele enche de gordura, né? Assim, na E vira medicina, diabetes também. A gordura no fígado, ela vai virar diabetes. na medicina chinesa, a visão é de que o fígado é o que a gente chama de aplanador das emoções. Então, a primeira vez que você recebe aquela emoção, passa pelo fígado e ele faz tipo um aplanamento mesmo, que significa uma absorção daquela emoção sem gerar dano. Só que com o trauma repetido, aí o órgão não consegue mais estabilizar. E aí vai gerar adoecimento. Então, por exemplo, a questão que você falou aí da depressão, da melancolia. A pessoa está vivenciando uma doença, um problema no trabalho. Vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo. Às vezes ela começa com ansiedade também, é muito comum isso. A Uhum. ansiedade e a depressão são doenças comórbidas, né? Então é muito comum a gente ter um e depois evoluir para outro. Então geralmente começa com ansiedade, aquele excesso de adrenalina, taquicardia, suando frio, o mal-estar com a sensação de que vai vomitar ou de que vai desmaiar. E aquilo vai consumindo o organismo de tal forma que aí ele, de repente, cai num estado depressivo, que é o consumo dos neurotransmissores. Então aí ele vai ficar mais apático, deprimido, sem vontade de fazer nada, bem desgastado. A ansiedade gera muita fadiga também, né? O burnout, Sim. principalmente O o burnout burnout, né? é o. A pessoa, assim, ela trabalha, ela dá burnout e ela não quer mais servir. Ela Sim, fica com fobia de servir. fica Não esgotado. pensar assim, né? Mas tem acontecido bastante também. A ansiedade, geralmente, quase todo mundo que tem ansiedade sempre reclama desse taquicardia aí, né? E um santo remédio que eu gosto para ansiedade é a laranja doce, né? Da aromaterapia. A laranja doce, um pouco de laranja doce com lavanda, né? Porque a lavanda ela é mais sedativa e a laranja doce já é para melhorar o humor, né? Ela é bem
Como é uma planta solar, né? Ela é uma planta que gosta do sol, então ela dá esse aumento no humor, né? O sol, ele é radiante, é a nossa estrela maior. Então por isso que eu gosto de casar aromaterapia, fitoterapia com, com um tratamento físico para ajudar na emoção. Sim, A visão integrativa, ela é fantástica, porque ela se fecha, né? Ela faz um ciclo, ela fecha a pessoa de todos os jeitos. Se não der certo com a aromaterapia, vai dar certo com o físico. Se não der certo com uma coisa, vai ajudar a pessoa. vai atender, né? Todas três juntos, né? Senão todas três. Por exemplo, eu atendo aqui, coloco as agulhas no paciente, deixo uma música que já vai fazendo a musicoterapia, que vai relaxar, induzir o paciente num estado meditativo ali. Ah, mas tem gente que não aguenta, que não gosta. Tinha até uma paciente minha que não gostava da música. Eu desligava quando ela estava sozinha aqui. Mas 99% das pessoas gostam de escutar uma música. Principalmente quando você está com as agulhas, que você não pode mexer. Então, é uma situação que você está induzindo o relaxamento. A acupuntura por si só induz o relaxamento. Então, você escutando a música vai te facilitar de ficar aqui meia hora com as agulhas na maca. A agulha é mais quentinha, né? Então, a agulha já vai fazer o tratamento dela só de mexer no ti. E ainda você colocar na frequência. Sim. E outra coisa que eu uso também... A escolha das músicas também. Claro. Eu não vou pôr um funk pra tocar aqui quando a pessoa tá com as agulhas, né? Vai pular da maca. Vai pular da maca, vai sair daqui péssimo. Tá? Vai passar. Aí que a agulha vai entrar mesmo. Mas é muito importante escolher boas músicas, né? Boas frequências. Pode ser só a frequência, né? Só a batida da água da chuva, né? Só a água da chuva, só o barulho. Ah, não aguenta não. Silêncio. Silêncio também fala. Silêncio também é terapêutico, né? Às vezes a pessoa vive numa casa tão conturbada, tão cheia de coisa, e ela não consegue ter um momento ali de silêncio para ela ficar ali só consigo mesma, dentro dos seus pensamentos, né? Avaliar suas atitudes. E aí pode ser mesmo no lugar terapêutico. Sim, eu tenho uma paciente que fala isso. Ela, eu gosto de vir aqui eu dou vontade de dormir. Ela tem bar, então, assim, para ela a vida é muito corrida para ela. Então, lá parece que é o único momento que ela se entrega, né? Tira para respirar, né? Respirar também é outra coisa que faz parte das nossas práticas, né? Sim, a meditação. Plena, quem respira, toma atenção para o corpo. E assim o cérebro oxigena mais e pode trabalhar melhor. Porque, querendo ou não, essa vida moderna, ela nos incentiva o tempo inteiro a estar pensando no futuro, né? Então, há um estímulo do mundo para que você fique acelerado mesmo, que você produza, que você trabalhe horas e horas e horas. E aí, quando você entra nessa samsara aí desse mundo moderno, você vai chegar no adoecimento em algum momento, se você continuar nessa loucura. E a meditação, gente, é uma prática que pode ser feita por 5 minutos e pode trazer grandes transformações para o seu dia a dia. Ah, mas eu não sei meditar. Então fica só respirando. Concentra ali 3 minutos na respiração. Vai fazendo isso. Começa uma vez na semana, aumenta para 2 vezes na semana. E tá tudo bem. Você não precisa acreditar em nada, não precisa ver, às vezes, a bola a rosa e tudo, mas você se permitir entrar em contato consigo mesmo, né? Eu tenho as práticas de meditação toda semana, domingo, e tenho colocado. São todos. Eu faço aos domingos às 9 horas aqui no meu Instagram e deixo salvo aqui no YouTube também. Para quem quiser fazer. Eu tenho tentado fazer meditações bem curtas. Da última vez, acho que foi de 8 minutos. De 5 a 10 minutos eu tenho tentado fazer. Por quê? Porque a ideia é que você pratique naquele dia e repita a prática. Então, que você faça durante a semana aquela meditação todos os dias. Infelizmente,
eu não consigo vir aqui fazer todos os dias com vocês. Mas eu faço uma vez na semana, que é a disponibilidade que eu tenho no momento. E no E YouTube tem muita coisa também, né, Nanda? Tem no muita YouTube, se você coisa, você acha tem muita meditação, coisa. Tem aplicativo só de meditação. tem aplicativo só de meditação Aí eu tô, não tem paciência para meditar. Alguma coisa você tem paciência. Sim. Que não, se sobreviver no planeta Terra, você tem que ter paciência de alguma coisa. Então, vai. Você gosta de enfiar, de escrever. Se o ato de escrever te faz respirar melhor, então vai escrever. Não, eu gosto de ver vídeo na internet. Mas não vai pôr o vídeo só de um blogueiro conversando, não, porque você está fugindo de você mesmo. Então, você precisa coisas de a saída para dentro. Então, assim, tudo na vida, todo mundo tem que olhar para si. Você não vai do mundo por acaso, não. Então, vai ter que ter um momento que você vai ter que ficar sozinho e fazer alguma coisa para você, com você. Tem gente que também só busca a prática se for em grupo. Não, moço. Você tem que fazer pelo menos uma coisa na sua vida que seja só você e você. Pra você, né? Ué. Aí não sei meditar, não. Mas respirar, você respira. Então, faz 5 respirações aí, pausa. Aí faz 5 parecidas, faz 5 mais devagar, 5 mais rápido. Ou inventa. As pessoas estão ficando sem criatividade, sem coordenação motora. Por quê? O foco é a internet, o foco é o falar que não sabe fazer. Dá para ver. Que mais tem no YouTube. Na internet, quer dizer, esse uso das telas excessivas faz mal mesmo. Mas, assim, na internet, se você quiser pesquisar sobre coisas para te fazerem bem também, você acha de tudo no YouTube. Tem coisas que vão te intoxicar, tem coisas que vão te fazer bem, que trazem bem-estar, né? Tem que ter um momento de elevar o cérebro, não é ficar só escutando a vida dos outros, o que o outro está fazendo. Só notícia negativa. Só vai te gerar mais ansiedade, porque a sua vida é uma, a vida do outro é diferente, é outra família, é outro contexto histórico, né? Então, assim, é importante a pessoa também olhar para dentro dela, o que é verdadeiro para ela, o que é positivo para a vida dela, ser mais saudável, e não ficar olhando a vida do artista, a não ser que esse artista também está te ensinando uma coisa produtiva, né? Mas a maioria das vezes não é isso. Essa questão foi importante isso que você falou, porque assim, o que a gente tem visto também, fugindo um pouco do assunto da live, mas eu acho que é relevante. Né? A gente está falando sobre a questão disso. A questão das redes sociais, porque é um mundo artificial, né? Quer dizer, todo mundo edita a vida para colocar na rede social. A gente não mostra os bastidores da parte ruim que a gente vive, mas eles acontecem. Só que, principalmente adolescente, que está com uma mente mais vulnerável, mais sensível, ainda está em formação, ficar vendo muita rede social, às vezes pode trazer um quadro de adoecimento mental, porque você começa a se comparar com os outros, aí você vê uma pessoa tá não sei aonde, outra comprou o carro X, você fala, gente, só eu que não tô conseguindo essas coisas, como é que pode? E aí você entra naquele estado depressivo, e às vezes pode até evoluir para alguma coisa. Esses adolescentes têm tido muitos casos de suicídio. Anorexia, bulimia, né? Anorexia, bulimia, depressão, ansiedade, tudo e crianças com modo de extinção. Coisa que você só via na adulto. Sim. São muito ansiosos, né? Acho que justamente por causa dessa comparação. O filho do outro, o filho do outro consegue fazer tal e tal coisa e você não consegue. Eu vi a foto tal, eu vi no vídeo tal. Então, a educação tem que ser mais para criatividade e para aguçar a criatividade, a habilidade da pessoa e o que ela gosta, e não o que o outro está fazendo que é melhor que o seu, não. Reforçar sempre, até com pacientes adultos mesmo, a habilidade, no que você é bom,
né? Vamos focar no que você é bom e não no que você não sabe fazer. Sim. Isso também ajuda a mente a elevar mais. Uhum. Então, conquistar mais sonhos, mais desejos, né? Diminuir a frustração e elevar a mente. Isso mesmo. Tá certo, Laura. Eu acho que já vai quase dando 1 hora de live. A gente conversou bastante, achei ótimo. Queria te agradecer por sua disponibilidade. Eu sei que sua rotina também é. Estamos sempre aí para isso, para falar da vida, para falar do que é melhor para sobreviver, né, nesse planeta. Estamos Uhum. aí disponíveis para atendimento também. Pode me procurar na Casa Luz ou mesmo através do meu Instagram, daqui do Lore Física Integrativa. Também procure a acupuntura com Maria Fernanda, ela atende vários planos, né, Maria? Sim, isso mesmo. Estou disponível também para atendimentos aqui, tanto na Clínica Manacá quanto aqui na Clínica Ânima. E vamos seguindo aí com essa filosofia, né, de fazer espalhar o bem devagarzinho, um pouquinho para. E cada dia, né? Acho que se eu espalho para você, você espalha para uma paciente, um paciente vai falando para o outro. E ter mais esses encontros, né, na meditação, focar, né, no que é bom. E é isso. Isso mesmo. Abraço a todos. Espero vocês no consultório ou na Casa Luz, no evento que vai ter também, dia 13 de abril, né, sobre arte, né, arte-terapia, tanto na comida, na massagem ou uma tatuagem, ou mesmo a customização de uma peça. Estaremos lá, dia 13 de abril, na Casa Luz. Vai ser Aguardo vocês. vivo, né? Muito bonito. É um trabalho assim que a gente quis casar, né, as artes para também divulgar os artistas, de divulgar essa forma assim. Uma pessoa conhece outra, né? Leva um amigo, pode conhecer também que gosta de arte, que quer, às vezes, a pessoa pode desenvolver pintar ali uma camiseta velha e ver que ela pintou. E eu achei Uhum. muito interessante. E receber uma massagem, um preço acessível, uma tatuagem, um preço acessível, às vezes a pessoa tinha vontade de fazer e vai poder fazer por R$ 80 uma tatuagem. Então, assim, fica aí ao convite de vocês. Para vocês virem. Seu celular caiu. Tá, eu vou divulgar também quando estiver mais perto, mais vezes, para o pessoal que me segue também ficar consciente disso e às vezes ir, né? Vai ser no domingo qual hora? De 10 às 16, 13 de abril, um domingo. Tá. Então tá. Muito obrigada, Lore. Até breve. Até breve. Tchau, tchau.